Oi, Maibe, oi, Fabi. Olha vocês aí. Raquel, Duda Lê, minha esposa maravilhosa. Miriam Cancado. Estamos aguardando o Brega voltar. É pra gente se reconectar. Saudade de vocês, Fabi. Saudade de você, Maibe. Vamos lá. Entrou aqui. Voltamos. Voltamos. Estávamos em... Oi? Oi? Santa internet. Santa internet. Bom, estávamos então na segunda dica. Que é o que eu chamo o que eu chamo não, né? O que os nossos pais espirituais e mestres de espiritualidade nos ensinam, que é a contemplação. Silêncio e a contemplação do micromundo, do médio mundo, do macromundo. A contemplação. A contemplação do que existe, e à medida que eu contemplo o que existe, o que eu vejo, e me deleito, também a mim mesmo me contemplo. E nesse sentido, eu integro a espiritualidade externa, né, e a espiritualidade interna. Não é? Eu me tornei melhor contemplativo quando eu comecei a caminhar e correr na cidade. Porque de carro você não vê, de ônibus você não vê, de metrô então o que você vê? Né? Há o que contemplar? Mas é muito rápido. Quando eu comecei a andar pela cidade, quando eu comecei a correr, e desde 2002 que eu caminho e corro, né, eu comecei a descobrir lugares, ambientes e viver sensações na minha cidade que eu não conhecia. Eu coloquei em prática a contemplação. A contemplação. Que vai desde contemplar o mundo criação, o mundo arquitetônico, criado pelos homens, o mundo humano, que vai de você contemplar a beleza na humanidade, e as belezas... Enxergar o outro, né? As belezas que a humanidade propõe. Inclusive, no que é aparentemente, segundo os padrões do mercado, feio, mas é belo. Sim. É belo. Então vai desde o sorriso do meu neto, né, que é um serzinho humano, né, há situações, quer dizer, mais maravilhosas que você pode contemplar no ser humano, até uma caminhada no fluxo da Cracolândia, que eu já fiz algumas vezes. Aí você fala, pô, Brega, você vê beleza ali? Não estou dizendo beleza no sentido mercadológico. Mas no aspecto da contemplação do humano, onde você se depara com o bem, com o mal, com o que é padronizadamente dizendo bonito, feio, certo, errado, essa complexidade, essa pluralidade, esse absurdo, esse assombro que é a humanidade. Quanto para contemplar? Isso é a espiritualidade que propõe. Sim. A espiritualidade que propõe. Silêncio, contemplação, orações. Cara, olha que sensacional isso, né? Eu diria como psicanalista que os inconscientes, eles reagem um ao outro, Claro. né? Claro. E os psicanalistas aqui, os alunos de psicanálise, eles vão me entender. Mas assim, cara, eu ia te perguntar sobre isso, porque olha só, a neurociência ela já afirmou
que o fato de rezar, orar, esse tempo onde você se liga a uma instância arquetípica divina, ela é saudável e ela trabalha essa neuroplasticidade cerebral e ela faz bem ao ser, né? E eu sei, alguns aqui sabem, que você tem diariamente às 21 e... Às 30. 21 ou às 21h30, 21h30. a bendita hora, né? Bendita hora de oração. Onde você utiliza aquele tempo para orar, né? E eu ia te perguntar isso. A importância dessa oração, da prece, da reza, desse se conectar a si mesmo e a esse arquétipo do divino, né? O quanto isso soma para a saúde espiritual de qualquer ser humano. Bom, primeiro é bom que se diga, quando vai se falar de oração, que os deuses não precisam de oração. Quem precisa de oração somos nós. Isso aí. Nenhum Deus. Nenhum Deus. Os deuses não precisam de oração. Eles são deuses. Eles são deuses. Os deuses são soberanos, né? Falo no plural, porque há aqueles que entendem outro Deus que não o Deus que eu reconheço como único e soberano, né? Mas os deuses não precisam de oração. A oração é um instrumento que os deuses, e no meu caso, meu Deus, me deixou para mim. Para mim. É um recurso meu. É um recurso, é uma arma, é uma defesa, é uma plataforma, é uma catapulta. É um remédio. É um remédio, é um lugar, é um ambiente seguro. A oração é um ambiente seguro. Seguro. Né? Então, assim, primeiro isso. Os deuses não precisam de oração. Nós precisamos. E a ferramenta deixada, e toda a instrução, e todas as ordens, né, e todos os encorajamentos que há nos livros sagrados a respeito da oração, é no sentido de vocês precisam, nós humanos precisamos de nos conectar com o divino, nos conectar com o sagrado e ter a nossa sacralidade interna potencializada pela sacralidade divina, de modo que na interação destes nos sentimos fortalecidos. Aí volta na coisa da fé, que é reavivada, ressignificada, reinventada, restaurada, reconstruída, reconfigurada. É a oração que faz isso. A oração, para os deuses, eles já sabem. Jesus disse que já sabia o que a gente ia pedir. Então, para eles servia? Não, mas para mim. Para mim. E aí eu diria assim, alguns ficam pensando em padrões, em arquétipos ou modelos, modos, formas, né? De, então, como é que é? Como é que você ora? Como é que tem que orar? Me dá uma receita aí, né? Tão... por exemplo, eu estou na quarentena, que já vão para 17, 18 dias que eu e a Lau estamos confinados aqui, eu comecei a reler o livro de Salmos. Sim. Os Salmos são orações. Sim. Mais do que cânticos, são orações dos salmistas. A maioria de Davi, o grande rei Davi, e os outros salmistas, que são orações. Algumas delas são gemidos, são clamores, são um implorar. Há expressões que dizem assim, Senhor, eu gemi tanto essa noite, eu chorei tanto essa noite, que a hora que eu acordei, a minha cama parecia um lago. Salmo de número 6. De tantas lágrimas que eu derramei. Só que quem ora desse jeito, acorda bem. Acorda bem. Porque ele fez um exercício de confissão,
desculpa a expressão que eu vou usar, de vomitar. Tudo aquilo que Olha a estava terapia aí de novo, olha só. totalmente nas entranhas, fazendo mal ao estômago, ao fígado, aos pâncreas, aos rins, a áreas intestinais, as entranhas cardiológicas, pulmonares, aquilo vem tudo para fora. Só acorda bem. Só te interrompendo, Brega. Enfim, aos psicanalistas que aqui estão, a psicanálise, ela fala sobre a cura pela fala, né? E você entra naquilo que chamamos de associação livre de ideias, onde você diz aquilo que vem à sua mente, num movimento de confessar as suas mazelas para o outro, né? Falando sobre. E eu gosto de pensar na oração como eu num setting de portas fechadas, diante do sublime maior dos terapeutas que podem ser chamados ou falados. O grande terapeuta do universo. Não é? Então, é exatamente esse movimento. De novo, eu gosto de fazer esses paralelos, né? É muito bom. É muito bom. Então, assim, tivesse a necessidade de fazer uma classificação, o silêncio, a contemplação, eu falei da oração, mas talvez antes poderia vir a meditação. Sim. A meditação, porque a meditação antes da oração é interessante, porque na meditação você pode construir orações. Orações que você precisa orar, não as que você quer orar. Porque depois de silenciar, depois de contemplar e de meditar, você constrói uma oração daquilo que você precisa. Porque é o que você precisa que te faz bem, não o que você quer. E a nossa tendência nas nossas orações é orar sobre o que queremos o tempo todo. E aí, o que queremos, geralmente, a grande parte é o que é material. Eu quero uma... Outro dia alguém perguntou assim, ô Brega, você acha que eu devo orar para comprar um apartamento? Eu falei, não, para comprar um apartamento você trabalha. Você trabalha. Vai no Minha Casa Minha Vida, entendeu? E vai trabalhar, e vai orando, entendeu? E, tipo, não é por aí, não é esse caminho. A meditação, numa palavra boa, num poema, num escrito, numa escritura sagrada. E ali você constrói uma oração. E você ora uma oração que você precisa. Nossa! Se alguns de nós fizermos isso nessa pandemia, a gente vai ficar tão bom, mas tão melhor, que vai salvar tanta gente. Salvar a gente de si mesmo. Porque nós vamos nos salvar de nós mesmos. Rapaz, essa é a principal salvação que a gente precisa, né? Essa é a melhor de todas. Para fechar, Brega, olha... viu? Só para terminar. Oi. Terminar não, porque, mas assim, acho que é importante. Você colocou isso na sua fala, e que entra a confissão. A confissão. A confissão. Não, excelente. Vamos dizer assim, não só há um Deus que já sabe tudo, sim, mas há alguém. Alguém. No contexto católico e no contexto protestante foi abolido, que é a chamada confissão auricular, que é aquela figura do padre no confessionário e alguém que chega e confessa no ouvido do padre. A confissão auricular, ela foi abolida no protestantismo, na reforma protestante, mas nós que voltamos para a espiritualidade clássica e olhando para o Tiago, o escritor bíblico, que diz assim, confessai-vos uns aos outros e sede curados. Como é bom
como é bom ter um Deus a quem confessar e ter alguém com quem você também pode confessar, né, Sim, a sua alma, o seu coração, o seu sim, ser. E aí a sim. gente entra numa outra dimensão relacional que fica para uma outra conversa. Mas estas silêncio, contemplação, meditação, oração e confissão pode salvar a nossa vida nessa pandemia. Pode Sim. salvar a nossa vida. Eu não Olha, tenho dúvida. eu também não tenho dúvidas, e só para a gente não se alongar, porque assim, gente, bom, você que conhece o Brega sabe que o papo com ele é sempre muito bom, né? Normalmente quando eu marco almoço com ele, ou café da tarde, ou o que for, enfim, é um problema, porque a gente quer virar, né? E não é possível, porque existem outros compromissos, né? Mas, assim, para que a gente fizesse aqui um fechamento, se a gente Uhum. poderia dizer assim, Sim. e quem sabe a gente até marcar um outro dia em um outro horário, mas é, é, eu queria que você me finalizasse dizendo o seguinte: já falamos dessa fé invisível, né? Uhum. De que maneira que eu posso me transformar essa minha espiritualidade em relação ao outro, ela palpável, mesmo à distância. Do tipo, eu sei que você é envolvido na missão Sena. Uhum. É um Uhum. exemplo, que é um baita de um trabalho, um baita de um projeto. Nós estamos Mas assim, aqui, tem voluntários lá dando comida. Nós fechamos a sede, porque não pode haver sim, aglomeração, mas eles sim, estão em filas recebendo o pão 3 vezes por dia, né? O sim, alimento 3 vezes por dia. Eles estão lá, exatamente. exatamente nesse horário aqui. Do tipo, eu tenho dito a algumas pessoas que eu posso servir o outro, ajudar o outro, em ficando em casa. Isso já é um movimento e uma atitude para que eu já sirva ao outro. Agora, de que outra forma a gente pode utilizar e transformar essa espiritualidade que falamos aqui, essa fé que falamos aqui, em algo muito prático, mesmo dentro da quarentena? Bom, você disse e eu repito. Hoje, uma atitude amorosa, uma atitude solidária, fraterna, compassiva, misericordiosa, é a gente ficar distante, né? Por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que seja. O Felipe está nos atendendo aqui. O Felipe é meu filho. Grande Felipe, E artista. a gente está se cumprimentando com o cotovelo. Eu e minha mãe também, cara. E estamos conversando com 2 metros de distância, porque Uhum. nós nos amamos. E Isso, hoje, uma atitude de amor é isto. Então, ótimo. evitar as aglomerações no mundo todo é, sem dúvida, o melhor antídoto para que a gente não tenha esses picos que está levando vidas preciosíssimas embora, no mundo todo. Então, essa é uma atitude possível e necessária. Não é? Segundo, nós, no mundo da internet, compartilhe conhecimento. Não replique o que você não tem certeza que é verdade. Ótimo. Eu aprendi isso muito cedo na internet. Uma vez, lá no começo, ainda nem tinha redes sociais. Haviam mails de e-mails, né? E eu lembro que eu repliquei algo e uma pessoa que me amou naquela hora, ela fez contato comigo em inbox, né? Porque a gente elogia publicamente. E quando for chamar atenção, chame em inbox, né? Ele me chamou e disse assim, pastor, isso que o senhor replicou não é verdade. Uhum.
E ele me deu todos os dados. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma fake news, que nem era esse termo ainda. Sim. Nunca mais, Aurélio. Nunca mais. Nunca mais. Esses dias aqui, e eu tenho algumas pessoas que eu mando algumas coisas. Eu tenho alguns jornalistas, tem instrumentos, tem aplicativos. Você manda lá, ó, isso aqui é verdade? Sim. E mesmo o que é verdade, Ainda assim, né? ainda assim, por exemplo, nas minhas mídias, eu não replico notícias. Porque todo mundo dá notícia. Por que eu vou ser mais uma a dar notícias? As pessoas que entram nas minhas páginas, nas minhas mídias, elas não entram para ver o que as emissoras de rádio, televisão e os jornais e as mídias estão noticiando. Que a bolsa caiu, que a bolsa subiu. Não entra para isso. Eles entram para outra coisa. E é para isso que eu existo. Então, assim, para mim, nestes tempos, há que ter-se muito cuidado com o que se compartilha. Inclusive, o humor precisa ser policiado. Porque o que faz rir um, faz chorar outro. E eu não costumo rir de quem sepulta um parente. Eu não celebro a morte de ninguém. Então eu não compartilho piadas. Nenhuma. Mas há quem o faz. Seja cuidadoso. Seja cuidadoso. Isso é amor. Isso é solidariedade. Isso é fraternidade. Isso é lidar com o outro com grandeza, com nobreza. Isso é ser grande por dentro. Nobre, uma palavra esquecida entre nós. Nobreza. Nobreza. Terceiro, tem gente já passando necessidade, você citou a Missão Sena. Mas já tem gente passando necessidade. É hora de a gente exercitar a solidariedade. No meu caso, e eu sempre oriento assim, deixa eu só falar uma coisinha para eu não esquecer. Claro, claro. Depois, só para voltar, porque senão eu vou esquecer e é importante. Claro. Estocar não é solidariedade. Bom. Ir lá no mercado e comprar todo o álcool gel, o Brasil deu o pior exemplo de falta de solidariedade. O papel higiênico? Eu fiquei sem álcool. Porque eu fui na farmácia normal para comprar um álcool. Aí levaram tudo. Eu falei, quem que levou? Teve uma pessoa que levou 20. Quase que e vocês venderam? São malucos? Sabe assim? Mereceria um palavrão. Se fosse meu irmão, ele falaria, mas eu não falo. Puta então, assim, que pariu, né? Eu falo por você. Puta que pariu. Não estoca, meu. Não estoca. Não estoque nada. Eu e a Lau não estocamos nada. Não tenho máscara. Uma querida nossa veio trazer o álcool gel aqui, foi generosa, repartiu dela com a gente. Eu não encontrei, não tenho máscara. Eu improvisei com melita para poder atender as pessoas que estão nos servindo aqui. Entendeu? Então, assim, eu não vou estocar. Porque isso não é solidário. Não é solidário. E aí eu esqueci o que eu ia falar. Aos que estão chegando aqui, o Brega, o Carlos Bregantin, ele está compartilhando atitudes práticas de espiritualidade, né? De que maneira que a gente pode tornar a nossa espiritualidade prática em prol do outro. Lógico, partindo de nós, mas em prol do outro, né? Lembrei. Diga. Lembrei. Há uma tendência muito forte em todos nós, e como o mundo está em convulsão, sim, de ter compaixão do que está longe. Bom isso. E eu tenho. Sim. Mas eu não consigo alcançar a Itália.
eu não consigo alcançar a China, eu não consigo alcançar a Espanha. Eu estou chorando por eles. Eu tenho muitos amigos lá. Eu tenho muitos amigos passando tempos muito difíceis. Estou chorando por eles. Mas eu não consigo chegar lá. Mas eu consigo chegar no meu vizinho aqui. Eu consigo ligar para minha mãe. Eu consigo, pelas minhas mídias todas, eu consigo orar com alguns. Como eu tenho feito aqui, as notícias, Brega, meu pai, minha mãe, eu estou recebendo. Sim. E eu posso ouvi-los. Eu devo ter compaixão de tudo, de todos, mas a minha compaixão prática e que pode ser exercitada, ela está ao alcance do meu braço. E é essa que vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, Sim. é hora de a gente chorar com os que choram, pelo mundo, mas estender a mão e naqueles e naquelas a quem a gente tocar, a gente servir. Essa é uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade no chão da vida. É aquilo ali, ó. Uhum. É aquilo ali, ó. Sim. Isso é o lavar os pés uns dos outros. Lava os pés uns dos outros quem serve uns aos outros. Eu só lavo os pés do meu próximo se eu partilho com ele. Aliás, a partilha entra na lista das disciplinas espirituais. A partilha. A partilha. Se sobra pão na minha mesa é porque falta pão na mesa de alguém. E eu não posso deixar isso de lado. Se sobrou pão no café da manhã, faltou para alguém. E não é possível que falte pão para alguém. Porque o pão, como o Pai, é nosso. Não é meu. É nosso. Então essas são expressões de espiritualidade para dentro e para fora. Para fora. Para dentro e para fora. O tempo todo. O tempo todo. Nisto, certamente, nós conseguiremos chegar ao final de cada dia bem. Eu chego ao final de cada dia, eu tenho chegado. Quando eu termino bendita a aula de oração, eu falo, Deus, obrigado. Era o que eu podia fazer, eu fiz. Eu não sou um bom servo por causa disso, eu continuo sendo um servo inútil. Mas eu fiz o que eu podia. Eu me doei, eu me dediquei, eu me abri para ouvir, para acolher. E derramei minhas lágrimas com aqueles que estão chorando. Então essa é uma espiritualidade que eu tenho tentado praticar e tenho encorajado, porque ela é para dentro e para fora, o tempo todo, para dentro e para fora. Bom, eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser aqueles que me conhecem, que estão aqui, vocês entendem, né, por que eu amo o Brega? E por que eu mesmo ele não querendo, ele querendo, cara, eu não tô nem aí. Eu estabeleci ele como meu signo, que tem significado significante, né, para mim, meu amigo, enfim, meu mentor, meu pastor, meu objeto substitutivo de pai, enfim, é isso tudo. Então, digo a você que está aqui, siga o Carlos, @CarlosBregantin, N no meio e M no final, @CarlosBregantin. E aí quem já está aqui, que o conhece, é chover no molhado. E só para citar aqui, Brega, a gente tem a Letícia Gagliano, Maíbe Lira, minha fala muito bem da mãe. Letícia. A Letícia é ótima. Ouço bem dela. A Maíbe, que também é psicanalista aqui no NBP, assim como a Letícia. Minha gorducha, ela e a Lê são as mulheres da minha vida. Fabiola, Ed Leal,
que já Qual é, chegou, gente? já se tornando um grande amigão. Querido. Raquel, e Mole e Boris. A Raquelzinha. Flávio Tômbolo, esse daí ninguém conhece, né, o Brega? Amigão. Quase o mesmo tempo que nos conhecemos. Olha quem está aqui, a minha esposa. Ale, Aliás, você que não sabe, entre outras participações e atuações do Brega na minha vida, foi ele que fez o meu casamento com a Lê. Eu não vou mostrá-la, gente, meio porque ela está meio trabalhando, emitindo boleto. Então, aí não arrumou o cabelo, essas coisas. Bom trabalho. Vanessa Stamboni, minha amiga querida, que suporta o Flávio, que Deus te abençoe, minha amiga. Já está no céu ela, já está no céu ela. Alexander, Flávio, meu irmão, Edson Pérez, Edmilson, Tiago Roberto Egídio, Rogério Pereira, Amanda Bassanese, Júnior Fidelis. Ananda, desculpa, Ananda. Fernanda Paiva, também aluna nossa em psicanálise. Que legal. Vanessa Dória, Anderson Fernandes, também aluno nosso do NBP, Cida Costa, Samara, Railton Soares da Costa, Sofia Lemes, Rosinadim, olha quem está aqui, nega, Rosinadim, é uma querida amiga, também aluna do NBP, lá do NBP, da mesma turma do Herbert. Luzineide, Herbert Luiz, que você não conhece, né, Brega? Os amigos que Deus me deu nesse tempo. Pois é, gente boa. Belkis Hertmann, Wesley Vienum, Tatiane Mosquela, também aluna do NBP, da turma de quarta, nossa dançarina. Ione Batista, Rosemary Braga, Vânia Skin. Querida nossa. Olha só, entre outros que entraram e saíram. Sim. Meu amigo, obrigado por compartilhar tanto amor, graça, leveza e ao mesmo tempo seriedade, né, com a gente. É sempre muito bom estar com você, mesmo que seja assim. Não vejo a hora da gente romper essa quarentena e a gente poder marcar aquele nosso café. Eu ando arrependido, viu? Eu ando arrependido de não ter marcado com tanta gente no começo desse ano. Não é, cara? Não é? E eu espero que a gente possa, em algum outro momento, a gente remarcar um outro encontro desse. Ok. Tá bom? Escuta, uma pergunta. Isso vai ficar gravado? Eu vou baixar aqui do Instagram, vou disponibilizar a você e também no Facebook. Ah, legal. Nas páginas, tá? Para que a gente consiga compartilhar. E tá se bom? Assim que eu... Se a Lê bater uma foto nossa falando aqui, manda para mim. Ah, tá. Ih, Ale, bate uma foto aqui, assim. Só um minutinho que ela vai fazer isso já. Juliana Evedove também está aqui, olha só. Juliana, aluna. A Fernanda Paiva, que eu já falei. Junião Baixista, figuraça, da época da música, né? Só gente de primeira nesse auditório aí, hein? Pois é, cara, só gente boa. A Juliana é de Mariporã, aluna nossa, também na turma de quarta-feira de manhã. Hoje nós temos aula, e é você que estiver aqui, que tiver o desejo de saber mais de psicanálise e de conhecer. Nós estamos com as nossas atividades normais, estamos fazendo aulas online. Hoje teremos aula de neuropsicanálise com professor Irã Paulo, que já participou aqui, e aí a gente disponibiliza um link, Brega, e aí os alunos se conectam e assistem, e a gente interage, e assim nós temos caminhado. Obrigado, meu amigo. Recomendo o NBP. Obrigado, amigo. Obrigado eu. Brega. Obrigado eu. Uma honra. Te amo, amigo. Beijo para todos. Manda um beijo para a Laude. Manda sim, ela está ouvindo, está aqui na sala. Beijo, Lau. Beijo para vocês. Um abraço, gente. E tchau, tchau.